escolha das duas universidades para qual me inscrevi, que foram a de Budapeste e a de Ljubljana, foi muito facilitada porque o meu certificado de proficiência do inglês é o FCE da Cambridge, ele atesta nível B2, mas ele quase não é aceito por ser vitalício. Então essas duas universidades tinham lá os específicos, mas eram abertos a outros certificados também, então pude me inscrever. Olhei as disciplinas que tinham nas duas universidades, onde que tinha mais interesse, mas olhei também as cidades, os lugares, a cultura, o que me atraía mais, o que me chamava a atenção. Então eu usei um pouco esses vários critérios assim, né, o lugar, preços, cultura e matérias para decidir qual que ia ser a primeira e a segunda opção. Acabei indo para Ljubljana e foi maravilhoso, maravilhoso. Não foi fácil encontrar as disciplinas para cursar. Consegui, depois de um tempo, alguns amigos me ajudaram, mas consegui achar as disciplinas das duas faculdades, né, em Budapeste e em Ljubljana, para dar uma olhada. E aí já consegui montar então o plano para as duas, que disciplinas que eu gostaria de cursar, pelo menos a princípio. Né? Tem essa possibilidade de chegar lá e mudar um pouco o plano de estudos, não totalmente, mas você pode tirar algumas coisas, colocar outras, desde que tenha ali uma mínima relação, uma mínima coerência. Eu sempre recomendo para amigos que querem intercâmbio e tal, entrar o quanto antes no site de consulado, de embaixada e ver como funciona isso, porque para a Eslovênia tem um dia só no ano ou em cada semestre que o embaixador da Eslovênia vem de Brasília aqui para São Paulo e aí você pode fazer o processo, tirar o visto aqui. Eu perdi a data do dia consular, Consular Day, que eles chamam, que é quando ele vem aqui para o consulado em São Paulo. Então eu tive que ir para Brasília concluir o meu processo de visto. Então você faz toda a inscrição online, depois de um mês, eu acho, tem até um mês para eles confirmarem o recebimento de tudo, tá tudo certo. Então você vai até lá. Isso varia um pouco de lugar para lugar, mas na Eslovênia foi assim. Então você manda para Brasília de qualquer maneira os documentos. Aí se eles receberem antes do dia consular, eles trazem o negócio aqui para São Paulo e você faz aqui. O câmbio eu troquei alguma parte do dinheiro na semana do euro mais caro. Não só em 2018, mas histórico, acho que foi o pico histórico do euro. Foi quando eu comprei o meu euro, porque era uma semana antes de eu viajar. E aí não tinha mais o que fazer, o euro estava caro, troquei uma parte da bolsa. O resto eu deixei para fazer lá, que eu já tinha descoberto pela internet, o TransferWise. Meu, TransferWise, assim, é salvador de vidas, principalmente para quem tá indo pra Europa, mas sai mais barato que casa de câmbio, sai mais barato que banco. Só que aí a única parte chata é que você tem que abrir a conta de banco lá. Eu não consegui passagens muito baratas, porque eu demorei, mas eu fechei com uma agência de turismo mesmo, da minha cidade. Eu gostei de fechar com a agência porque quem paga a comissão do agente não é você. Se a gente comprar pela internet ou com a agência de viagem, a mesma passagem é o mesmo preço. Não é a gente que paga a comissão. Aí qual que é a diferença quando você tem um agente de viagem? Que as pessoas já estão acostumadas a lidar com isso, ela já está preparada, que tipo de documentação que você tem que ter, as orientações que ela vai te dar para a hora da viagem. É a pessoa que vai fazer toda a parte chata para você só precisa escolher a passagem e pagar. E você não paga mais por isso. E fechei o seguro saúde com a minha agente de viagem também. Eu decidi fechar com ela mesmo porque era minha primeira viagem grande, é com ela de confiança. Foi mais barato? Não foi. Existem seguros mais baratos na internet, mas é uma coisa que você tem que tomar muito cuidado. Eu pesquisei sobre isso. É comum casos fraudulentos. Se tiver muito barato, você está pesquisando, a maioria está um preço. Aí tem um lá que está menos da metade, só ele está super barato. Toma cuidado. Então eu tive um problema lá, logo no começo da viagem, tive um problema no tornozelo, e ela me ajudou pra caramba. Resolveu tudo muito mais fácil do que se fosse eu lidando sozinho, direto com a seguradora. A Universidade de Ljubljana oferece moradia. A inscrição é feita na internet, bem antes do começo do semestre, se eu não me engano fechou em maio ou junho, começava em outubro o semestre. E lá em maio, junho já fechou. Então, tudo é, como eu disse, não é lugar para procrastinar, resolver as burocracias de intercâmbio. Tem que pesquisar muito, tem que ver tudo quanto antes. Teve a moradia, não foi muito barata,
mas foi definitivamente muito mais barato do que qualquer aluguel que eu ouvi falar pela cidade, mesmo que seja um quarto, num apartamento dividido com outras pessoas, sai bem mais barato. Levei o mínimo necessário de roupas para eu vestir, mas roupa de frio eu deixei para comprar lá, porque sempre me disseram, o frio de lá é muito maior, as roupas daqui não dão conta. Consegui achar o brechó, então saiu muito barato, mas de qualquer maneira, eu acho que vale a pena deixar para ver isso lá e aí procurar lojas mais baratas e tal. E de preparativos para viagem, eu senti por um lado um pouco falta de ter me preparado um pouco melhor para as viagens que eu ia fazer, conhecer cidades eslovenas e na Europa, porque essa coisa de passagem barata lá na Europa é verdade, mas não é sempre, não é para qualquer lugar e você passa um desconforto no avião maior do que você passa num ônibus aqui no Brasil. O que foi um pouquinho mais confuso a princípio foi chip de celular, mas aí tinha uma organização ESN que aí eles davam um chip de celular. Isso foi muito bom. Com relação ao transporte público, eles faziam para estudante um esquema que eu achei bem legal, que era um valor mensal, que era de 20 euros, e aí você podia usar o ônibus à vontade o mês inteiro. Teve reunião de orientação para os intercambistas na Universidade de Ljubljana. Antes, já uns meses antes de ir, eles mandaram e-mails, tinham tutores, né, alunos da própria universidade que se responsabilizavam por grupos de estudantes. Tem um subsídio que eles dão para estudante que muitos restaurantes na cidade aceitam. Vários restaurantes são conveniados, aí você consegue esse desconto com o cupom de estudante ou até de graça, às vezes sai de graça. Isso é muito massa, isso é muito legal. Eu não fui em nenhum restaurante universitário porque não tinha opções veganas. Eu usei restaurantes na cidade, foi tranquilo, achei meus cantos veganos por lá e aí aceitavam o desconto e foi ótimo. As aulas não foram muito profundas, sei, como as da USP aqui no Brasil, tá? Já tinham me dito que as universidades na Europa costumavam ser mais tranquilas, nível de exigência, essas coisas, e de fato foi isso mesmo. Foi bem tranquilo, mas assim, teve aula que chegou até a me decepcionar um pouco, numa coisa meio nível, uma espécie de ensino médio, sabe? Como se fosse um curso de extensão no ensino médio, sabe? E aí não foi tão legal. Mas, de maneira geral, foi bem tranquilo. Os professores todos foram bem atenciosos, explicavam tudo direitinho, eram muito receptivos com a gente de fora. De maneira geral, provas foram bem tranquilas. Muita prova assim, de acumulação de conhecimento, mais do que uma coisa mais crítica, dissertativa, era mais decoração mesmo. E trabalhos também, tiveram alguns trabalhos. Tinham aulas que... tem essa coisa também, a lectorate e a seminar. A lectorate são aulas expositivas. E aí tem seminário, que são matérias em que o curso é construído com seminários de aluno. Então tem temas, aí os alunos se dividem, quem quer que tema, às vezes é em dupla, às vezes é individual, varia conforme o curso. Eu não sei exatamente como funciona o USP iFriend, para poder comparar, mas eu acho que é mais ou menos a ideia do que seriam os tutores que a universidade separa, alunos que são de lá. É sempre um grupo que cuida de um grupo de estudantes, que é a pessoa com quem você pode perguntar o que você tiver de dúvida, da cidade, da língua, da universidade, de tudo. Acompanhar as aulas não foi um problema, porque todas foram em inglês, né? As aulas oferecidas para alunos estrangeiros são todas em inglês, porque esloveno, a gente sabe, não é uma língua comum. As aulas, né, em termos de nível, de estrutura, nada muito diferente, então foi de boa acompanhar. Culturalmente, assim, eles, da diferença com a gente é que eles não são efusivos, igual o brasileiro, que é o clássico, né? Que o brasileiro é mais efusivo, mais que abraça, que não sei o quê. É isso, então... Tomando esse cuidado de não invadir o espaço pessoal de ninguém, foi muito tranquilo. O pessoal muito amigável, todos muito simpáticos, não foi difícil lidar com a questão do inglês. Pelo menos, assim, você entrava no mercado, a pessoa não falava inglês, eu chamava algum colega que arranhava o inglês, pelo menos. Mas em nenhum momento eu fiquei incomunicável. Sempre tinha alguém que conseguia conversar em inglês. E era muito comum gente que sabia falar bem inglês. Dificuldade durante o intercâmbio... dificuldade financeira, né? Porque você tem que ter um controle ali o tempo inteiro. O euro tava caríssimo, tá caro ainda. Mas eu não tive muita dificuldade de maneira geral. O problema foi no primeiro dormitório que eu fiquei, que era o mais barato que tinha. Quando eu cheguei lá e eu podia escolher, você escolhe lá. Ou era esse, ou era um muito caro.
E aí eu escolhi o mais barato. E assim... Não, gente. Era o dormitório das festas. Ah, mas eu gosto de festa. Eu tomaria muito cuidado ainda assim. Porque o problema não é o barulho. O problema é não ter um banheiro só pra você e pro seu colega de quarto no quarto. É um banheiro pro andar. E aí é esse banheiro que todo mundo que tá bêbado na festa vai usar. E é a cozinha comunitária que todo mundo que tá bêbado na festa vai usar. Eu consegui mudar de dormitório por causa disso pra um que não era tão caro quanto aquele que tinha sido oferecido no começo. Eles estavam reformando uns novos, aí apareceu esse. Mas tive que pagar um pouco mais caro. A universidade fez algumas atividades de integração de estudantes estrangeiros, principalmente no começo. Mas eu cheguei em uma que foi uma noite de filme, que era pra gente conhecer cinema esloveno. Os tutores organizam algumas viagens, né, algumas excursões, assim, para outras cidades ali por perto. Tem até alguns que eram viagens por capitais ali próximas. Eu usei a bolsa para tudo que estava relacionado à viagem. Então, passagem, seguro, moradia, alimentação, até a viagem para Brasília que eu tive que fazer para concluir o visto, tudo isso eu tirei da bolsa e ela deu a conta, ela deu certinho, ela pagou toda a burocracia, ela pagou a moradia e pagou o que eu comi. Viagens que eu fiz, pequenas, grandes, coisas que eu comprei para trazer, isso não sobrou nada da bolsa. Tem opção de trabalhar como estudante, tem uma espécie de agência lá de trabalho estudantil, que é onde você faz cadastro, e aí eles te ajudam com isso. De moradia era em torno de 190 euros, que é mais barato do que qualquer aluguel lá. Assim, é um prêmio se você achar um quarto para alugar em Ljubljana por 250 euros. Então, qualquer dormitório, até o mais caro, vai ser mais barato do que um aluguel. Normalmente é a partir de 300. Então, o meu, ali pelos 190. De alimentação, com 5 euros por dia eu conseguia comer uma refeição. Né? Usando o subsídio de estudante e tal. Comia bem, estava satisfeito, beleza. Então, isso dá uns 150 euros por mês de alimentação. Menos que 300 euros eu não gastava por mês. Era mais de 300 por mês. E aí não extrapolava 500. Tem biblioteca, mas você tem que pagar uma taxa mensal, eu acho, ou inicial, assim, baixa para usufruir da biblioteca da faculdade mesmo, tá? Tem que pagar. Mas é um valor bem pequeno que eu não precisei. Teve muito professor que disponibilizou texto pela internet, ou por e-mail, ou pelo Moodle. Eles têm um sistema Moodle também. Então nisso foi muito tranquilo, não teve muito gasto com a faculdade em si. Tem uns lugares muito bonitos para ir. Ljubljana é maravilhosa, é uma cidade muito linda. E assim, pra mim pelo menos, ela é perfeita, assim, ela é a união perfeita das coisas, porque é uma capital, e ela é urbana, ela é totalmente moderna, ela é super urbanizada. Só que ela é muito verde, a Eslovênia é muito verde. Mais de 80% do território do país é natureza virgem. Então eles são ecologicamente muito preocupados, tem coleta seletiva a rodo em Ljubljana. Ela não tem uma população muito grande, muito menor que de São Paulo, são 200 mil e poucos habitantes. Então assim, é uma cidade pequena com cara de cidade grande. Tem vários parques lá, tem bastante programação cultural, inclusive gratuita. Noite de Ljubljana fraquíssima. Pra quem gosta de ir pra bar, balada. Bar principalmente fecham todos muito cedo, assim. 2 horas da manhã, muito difícil achar um bar aberto. Tem pouca balada LGBT tem uma só. Mas eu não me senti entediado de maneira nenhuma, é um lugar agradabilíssimo, assim, de estar, de andar, de sentir o ar, é um ar com mais qualidade, mas a Eslovênia tem muito lugar legal para ir. Se você quiser conhecer outras cidades na Eslovênia, faça isso o quanto antes. Porque cai na rotina. Se você não se programar, você vai deixar. Dica legal sobre isso, se você for querer viajar, tem um site de caronas, tá? Lá na Eslovênia, que sai muito mais barato do que o ônibus, muito mais barato. Se chama Prevoz, com Z no final. Prevoz. Trem, esquece esse de trem. Não existe esse de trem na Europa.
Tô brincando, claro que existe, mas é que não é barato. Não é, muitas vezes um avião compensa. Avião é caro, mas aí tem ônibus. Então aproveitem ônibus, Flixbus, várias passagens baratas e tal. Itália ali do lado. Meu, com 15 euros, se eu não me engano, Veneza. Sai pra Veneza, de Ljubljana, por 15 euros. Vai, e aí volta mais 15. Então, de ônibus é uma viagem um pouco longa, é umas 5 horas de viagem, mas vale muito a pena fazer. Então, assim, dá pra fazer umas viagens bem legais de ônibus ali por perto. E de avião vale a pena se você pegar um ônibus, às vezes vale mais a pena. Se você pegar um ônibus até uma cidade, por exemplo, na Itália, eu comecei minhas viagens em Milão. Então eu fui de ônibus para Milão, aí de lá eu peguei avião, fui para Atenas e tal, e aí eu fui fazendo meu roteiro. Dá para fazer muita coisa lá, Ljubljana é um lugar maravilhoso, parece meio X, a gente nunca ouve falar e tal, mas é maravilhoso, é incrível, é lindo, é arrumado, é urbano, é moderno, é natureza para tudo que é lado. Bicicleta lá, tem um sistema de bicicleta, se paga 3 euros por ano para usar à vontade, você tem 1 hora para usar a bicicleta sem pagar nada. Ah, se precisou de mais de 1 hora, que não vai precisar porque Ljubljana é pequena, você bota ali na estação e pega outra bike, tá? 3 euros, uma única vez, e você usa a bicicleta à vontade, a cidade é plana, então assim, perfeito, é maravilhoso, comida lá é uma delícia, tem opções vegetarianas em tudo que é lugar, opções veganas em tudo que é lugar, é ótimo. Eu recomendo muito, é apaixonante e eu sinto muita falta até hoje de Ljubljana e da minha rotina lá.